Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Eita, coisa boa! 10 de março, terça-feira, começando, gente, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sejam bem-vindos. Tanta gente nova começando a escutar a pílula. Ai, que coisa boa! Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Mello, aqui do Instituto Ricardo Mello e do Instituto Namastê. Uma alegria, meus amigos, né, trabalhar junto com vocês nesse desenvolvimento do ser, né? Do ser, do ter, do ser integral. Que bom, que bom. Gente, hoje na nossa pílula eu queria conversar com você sobre um assunto assim tão triste e ao mesmo tempo tão importante. Condutas, hábitos vergonhosos que às vezes a gente tem e nem se dá conta. Eu vou citar alguns hábitos aqui. Qual desses hábitos você já fez alguma vez na vida ou conhece alguém que já fez? Jogar lixo nas ruas, ir a um banheiro público, por exemplo, e não dar descarga, esquecendo que outra pessoa vai utilizar. Pessoas que fumam, jogar pitoco de cigarro na rua, jogar latinha, né, de cerveja, de refrigerante no meio dos lugares. Ou então, sei lá, você vai acampar e aí deixa lixo espalhado no meio da natureza. Ou então, vamos só começando a piorar os hábitos, né? Jogar pedra em algum bichinho. Tem gente que agride gatinho na rua, cachorro. Tem pessoas que maltratam sapos, lagartixas, lagartos, maltrata mesmo, sabe? Maldade, às vezes, de criança, fazem coisas que eu me recuso até a mencionar aqui, por pura maldade, né? Pura maldade. Pode falar que é brincadeira de criança? Não. Ainda é a maldade intrínseca ali que precisa ser trabalhada, porque muita criança não faz maldade com os animais. Então, cada um mostra as tendências que tem, né? Que precisa ser trabalhado. Gente, são muitos os hábitos, né? Que infelizmente nos envergonham perante o mundo espiritual. Pra vocês terem uma ideia, tráfico de animais, que é um assunto que muita gente não trabalha. Vocês sabiam que mais de 30 milhões de animais silvestres, pois é, são capturados por ano no Brasil? Por pessoas irresponsáveis, desses animais para poder vender. Desses animaizinhos, de cada 10, 9 morrem, desencarnam de maneira cruel. Muitos outros têm olhos furados, né? Têm asas que são cortadas. Eu conheço uma ONG, por uma questão de segurança, eu não vou mencioná-la, mas que cuida desses animaizinhos. A gente ajuda pelo Instituto Namastê, né? Um trabalho gigante, né, do nosso Marcos em Belo Horizonte, e a gente vê que coisa vergonhosa, né? Pessoas cruéis a ponto de ignorar que Deus criou tanto você, quanto eu, quanto os animais, e todos eles merecem respeito, e a gente os desrespeita. Queimadas. Daqui a pouco, né, chega o mês de junho, julho, aí começa a história de novo das queimadas, as pessoas que largam foguinho para lá e criam queimadas. Fala mal das outras pessoas, né, achando que ninguém está vendo. Outro hábito terrível, né? A gente fala mal do outro. Olha, eu não falo mal de ninguém não, mas o fulano. Ai, meu Deus, não é assim? Gente, olha que a lista é grande, hein? A lista é grande. A minha pergunta para você é a seguinte: você quer mesmo crescer espiritualmente? De verdade? De verdade. Você quer mesmo ir para o próximo nível da sua consciência? Ou não? Porque se quer, definitivamente, esse tipo de conduta, de comportamento, ou outros que são parecidos com essas condutas, definitivamente não vão te ajudar a chegar lá, nem a mim, nem a você. Gente, nós damos notícia ao mundo espiritual, nós damos notícia ao universo da qualidade do nosso ser, do adiantamento moral da nossa alma, nas pequenas coisas que a gente faz. Desde os pensamentos que a gente abriga, né, no nosso coração e fica cultivando, até as atitudes, que é a externalização daquilo que a gente pensa, sente e fala. Então, meus amigos, está na hora da gente abandonar a hipocrisia, né, de abrir livros religiosos, ter falas bonitas em igrejas e templos e agir como se a gente ainda tivesse na Idade Média ou pior, né, no momento da humanidade que a gente não tinha conhecimento que a gente tem hoje. Aliás, dicas de passagem, nem na Idade Média se justificava esse tipo de coisa, porque Jesus já tinha estado conosco, né, pós-século XIII já tínhamos Francisco de Assis, Mestre Dogen no Japão, né, um outro grande líder espiritual pouco conhecido aqui no Ocidente, mas lá no Oriente muito conhecido. O Buda já havia estado aqui, tantos outros mestres espirituais. Então, meus amigos, a nossa pílula de hoje do nosso amado Evangelho quer convidar você a botar a mão na sua consciência, né? Você, por exemplo, estimula seus filhos a serem educados ou a responder às pessoas? Porque tem pai que não está nem aí. Filho faz um monte de coisa errada, o filho está sempre certo. Sempre certo. Filho nunca precisa ser corrigido, né? Só o filho dos outros que está errado. Tem pais que estimulam o preconceito nos filhos, né? Outro dia eu vi o caso de um pai, com todo o respeito que a gente tem a cada um, mas com preconceito, virando as costas porque o filho falou que era homossexual.
Quer dizer, se o filho falasse que era bandido, era permitido, porque o filho falou que homossexual é um crime. Percebe a incongruência que a gente vive ainda hoje? E são pessoas que se dizem religiosas, viu? São pessoas que se dizem espiritualizadas. O sujeito que sai, enche a cara, por exemplo, num bar e vai bater na esposa, mas se diz religioso e vai na igreja no domingo. É a pessoa que na hora que tem oportunidade de se corromper, pega o dinheiro dos outros, pega o dinheiro da empresa, surrupia algo de alguém, porque diz que está precisando. Oh, meus amigos, tomemos cuidado. A gente está num momento grave da história do nosso planeta, não é? É um momento de evolução. E cada detalhe faz a diferença para que a gente possa se elevar espiritualmente ou, infelizmente, permanecer na zona, né? Muitas vezes umbralina, psicológica, que a gente permanece. Então tem muita gente reclamando da vida que tem, mas se esqueceu que está fazendo tudo para merecer ter a vida que tem. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a transcender isso tudo, a se renovar, a abrir-se para o amor, a respeitar todas as formas de vida, não é? A ser grato por cada caminhada, a seguir adiante. Ah, mas meu vizinho não faz, é problema dele com a lei divina. Ah, mas meu parente não quer mudar, é problema dele com a lei divina. Mas o seu problema é o seu problema com a lei divina. Cabe a cada um de nós, né, se transformar, fazendo o nosso próprio melhor, antes da gente querer que o mundo se transforme junto com a gente. E aí? Faz sentido para você? Não faz? É sério, fica à vontade, compartilha a sua opinião, né? Não quero estar certo em nada não, a gente está aqui para a gente crescer juntos. Mas poxa, é complicado a gente querer evoluir espiritualmente com esses tipos de condutas que ainda são vergonhosas na nossa vida. E você, ainda faz isso? Ai, 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 ai. Ai, gente, apesar disso tudo, eu estou muito feliz e deixa eu compartilhar aqui contigo. Começou a nossa semana de imunidade financeira. Gente, o vídeo 1 eu contei ontem para vocês, né? Milhares de acessos, já a quantidade de comentários enorme, pessoal em massa participando da nossa live às 7h03 da manhã. Por favor, venha participar. Eu falo com tanto carinho, porque eu sei que vai te ajudar quem não participou. Dá uma passadinha lá, você vai gostar, você vai ver. Pelo menos para você conhecer no nosso grupo lá do Instagram, no nosso grupo lá Grupo não, né? No canal do Instagram e do YouTube. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. O que acontece? Nós vamos disponibilizar no canal do Telegram, né? Que é o nosso canal do Espiritualidade e Riqueza, então você tem que estar inscrito no canal do Telegram. Nós vamos disponibilizar um e-book, né, sobre os passos centrais, né, da sua imunidade financeira, e vamos disponibilizar também um outro presente surpresa para vocês. Quem já está no grupo do Telegram já deve ter recebido ou vai receber hoje, pode ficar tranquilo, só ficar lá no grupo, que é o resumo das nossas aulas. Olha que delícia, né, de cada uma das aulas do Imunidade Financeira. Não substitui os vídeos estão incríveis, mas até nisso a gente mastiga para vocês, para que ninguém tenha desculpa que não melhora na vida espiritual, que não melhora na vida financeira. A gente só não melhora se não quiser, né? Porque tem muita gente séria trabalhando, se esforçando para poder te auxiliar, tá bom? Então vai lá, assista a nossa série Imunidade Financeira, seja bem-vindo, bem-vinda, entre no grupo da gente do Telegram, do Espiritualidade e Riqueza, é tudo gratuito, pessoal, tem um conteúdo de qualidade enorme para te ajudar, não só aqui na Pílula do Evangelho, que a gente trabalha muito o nosso ser, mas também na parte do ter, porque o ser humano integral, ele é equilibrado, ele vive em harmonia, e você é nosso convidado para dar esse próximo passo, né? No seu nível de consciência, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado evangelho, obrigado por compartilhar as nossas lives diárias, gente, todo dia, 7h03 da manhã, 27ª live hoje, hein? Tô te esperando, fiquem com Deus, e até breve, até muito, meus amigos, presente tá te esperando no Telegram, hein? Entra lá, até muito breve.